Oi galera, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de radiciação. Essa é a nossa aula de número 3. A primeira aula demos início explicando o conteúdo, dando seus conceitos. Na segunda aula a gente fez a correção das atividades e agora vamos aprofundar um pouco mais no nosso conteúdo. Propriedades da radiciação. A primeira delas, pessoal, vocês vão se familiarizar com ela porque a gente já vem usando desde a nossa primeira aula. Ela fala o seguinte, que se o radical possuir índice igual ao expoente do meu radicando, a raiz será igual à base do meu radicando. Como assim, professor? Vocês lembram o quê? Quando a gente pega lá o nosso radicando para fatorar, tirar o seu MMC, ele sempre se transforma numa potência, não é isso? Como por exemplo aqui, ó. Eu peguei um número qualquer, fatorei ele e ele me deu o resultado de 5 elevado ao cubo, certo? E aí, o meu índice é 3 e meu expoente de dentro é 3 também. O que acontece quando isso ocorre, pessoal? A gente tem o quê? Que cancelar o meu índice com o meu expoente do radicando, não é isso? E restando apenas o que para mim? O número de dentro, que é o meu radicando. Então aqui, quando isso acontece, eu posso cancelar índice com expoente, restando apenas o número de dentro, que é o número 5, certo? Na letra B do mesmo caso, digamos que eu fatorei um número e no final de tudo deu a potência 10 elevado ao quadrado. Como meu índice é 2 e meu expoente de dentro também é 2, cancelo o índice com o expoente de dentro, resultando apenas o número 10. Assim como na letra C, se eu tiver índice igual ao expoente de dentro, posso cancelar os dois, dividir os dois, resultando apenas no meu número de dentro, que é a minha base da potência, certo? Isso aí, então, é uma propriedade que a gente já vinha utilizando desde a primeira aula, certo? Só que vocês não sabiam que isso era uma propriedade da radiciação, mas a partir de agora vocês já sabem, beleza? Outra coisa que vocês me perguntaram muito na hora da atividade, professor, quando o meu radicando for um número negativo, o que é que eu faço? Então vamos lá, só vai resolver radicando com números negativos quando meu índice for um número ímpar, beleza? Se meu índice for um número par e o radicando for negativo, não teremos a raiz real ali, beleza? Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu tenho a raiz cúbica de menos 8, o que é que eu acabei de falar? Só vou resolver se o meu índice for um número ímpar. 3 é um número ímpar? Sim. Então eu posso resolver. Então eu vou lá, fatorar o número 8, como a gente sempre faz, transformá-lo em potência, que transformando fica como? 2 elevado ao cubo, certo? E agora eu posso resolver da mesma forma. Cancelo índice com expoente de dentro, resultando apenas o meu número interno, certo? Que é o meu radicando. Mas isso, professor, como é que eu vou resolver isso sempre? Como eu falei para vocês, só vai resolver quando o índice for um número ímpar, certo? Como aqui, era o número 3, que é o número ímpar. Assim como no meu segundo exemplo, que eu tenho como índice o número 5. O número 5 é um número ímpar? Sim, é um número ímpar. Então, o radicando pode sim estar negativo, e mesmo assim eu vou encontrar uma solução para ele. E se meu índice for um número par e o radicando for um número negativo, posso resolver? Não. Quando o índice for um número par e o radicando negativo, isso quer dizer que essa minha raiz não terá resultado real. Beleza? Vamos aqui agora para a nossa segunda propriedade, certo? Ela fala o seguinte, a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo valor. O que isso quer me dizer, professor? Vamos lá. Na letra A aqui, no meu primeiro exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 56 elevado ao quadrado. O que é que essa propriedade me diz? Que eu posso muito bem multiplicar ou dividir o índice e expoente pelo mesmo valor. O que é que eu fiz aqui? Eu multipliquei o 3 e o 2 pelo 4, certo? Então, multiplicando por 3 por 4 se torna 12 e o 2 por 4 se torna 8. Para que isso vai servir para mim, professor? Isso vai servir para você facilitar a sua conta às vezes. Vai estar um número lá muito grande e você pode, com essa propriedade, transformar a sua continha mais fácil de ser resolvida, certo? Na letra B, eu tenho a raiz quadrada de 10 elevado à quinta. O que é que eu fiz aqui então? Eu multipliquei o meu índice e o meu expoente por 2. 2 vezes 2 resulta em 4, 5 vezes 2 resulta em 10. Mas como eu falei para vocês, pode ser multiplicação ou divisão, certo? Se eu multipliquei por 2, o índice, o meu expoente dentro também tem que ser por 2. Se eu dividir por 4, o meu índice,
o meu expoente de dentro também tem que ser dividido por 4, certo? Sempre tem que ser com o mesmo número e com a mesma operação, ou multiplicação ou divisão, beleza? Aqui alguns casos de divisão. Na letra C, eu tenho a raiz décima de 7 elevado à sexta. O que é que eu fiz aqui para ficar mais fácil para a minha continha? Eu dividi o meu índice e o meu expoente interno por 2. 10 dividido por 2 resulta em 5. 6 dividido por 2 resulta em 3. Beleza? Então, dividir índice e expoente pelo mesmo valor, certo? Isso pode, porque foi o mesmo valor. Beleza? E na letra D, eu tenho a raiz 15ª de 3 elevado à quinta. Como é que eu resolvo isso aí, pessoal? Então, a propriedade nos diz o quê? Que eu posso ou multiplicar ou dividir pelo mesmo valor, o índice e o meu expoente interno ao meu radical. Foi o que eu fiz aqui, ó. O meu índice é o número 15 e o meu expoente interno do radical é o número 5. Então, eu dividi os dois por 5. 15 dividido por 5 resulta em 3 e 5 dividido por 5 resulta em 1. Como é o número 1 na potenciação, ele não precisa aparecer aqui. Beleza? Vamos agora para a nossa terceira propriedade. A terceira propriedade fala o seguinte, que a raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes enésimas dos fatores. Como assim, professor? O que é isso? É simples, pessoal. Ela fala o seguinte, que se eu tiver aqui, ó, um produto, uma multiplicação de dois números dentro do meu radical, eu posso separá-las para resolver uma de cada vez, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de 4 vezes 9, ou seja, dentro do meu radical eu tenho uma multiplicação entre dois números. Essa propriedade me diz que eu posso muito bem separá-las para resolver uma de cada vez. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Então, não é raiz quadrada de 4 vezes 9? Isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9, certo? Bem tranquilo, então resolvo. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Quanto é a de 9? 3. Pronto, resolvo separado, depois só multiplico. Beleza? Então, essa propriedade me garante que fazendo isso, a minha conta não terá nenhuma alteração, certo? Na letra B, eu tenho a raiz cúbica de 3 vezes 5. Beleza, pessoal? Então, como é que eu vou fazer agora aí? Do mesmo modo que eu fiz na letra A. Multiplicação entre números aqui dentro do meu radical. Eu posso separá-los, porque eles têm o mesmo índice, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa de raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Não pode esquecer que o índice é o mesmo para os dois. Tranquilo? Assim acontece na minha letra C. Eu tenho uma multiplicação de 2 vezes 3 vezes 4 dentro do meu radical. O que é que eu fiz aqui para ficar mais fácil para mim? Separei em 3 radicais. Então ficou raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 4, certo? Assim como na minha letra D. Multipliquei 2 vezes A vezes B. A e B são valores qualquer, tá bom? Então separei, mantive o índice para todos os três números, todos os três radicais, e assim fica mais fácil para me resolver. Então ficou raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de A vezes raiz quarta de B. É só mais um artifício que a radiciação nos dá para facilitar nossas contas, nosso caminho, tá bom? Agora, na nossa quarta propriedade, pessoal, a gente falou na terceira sobre multiplicação. Na quarta, ele fala sobre divisão. É a mesma coisa da terceira, porém, agora é com divisão. Ele fala o seguinte, que o quociente, ou seja, a divisão de radicais e mesmo índice, é igual ao quociente de radicantes. A mesma coisa da nossa terceira propriedade. Ou seja, se eu tenho aqui raiz quadrada de 10 dividido por 5, eu posso dividir isso também em dois radicais. Então, posso resolver separadamente a raiz quadrada de 10 e posso resolver separadamente a raiz quadrada de 5. Isso não vai alterar em nada do meu resultado, tranquilo? Assim como na letra B eu tenho aqui o exemplo, raiz cúbica de 76 dividido por 67. Eu posso separar em dois radicais? Posso sim, porque essa minha quarta propriedade me garante que o meu valor final não será alterado, certo? Então eu vou fazer isso. Vai ficar então a raiz cúbica de 76 dividido pela raiz cúbica de 67. O que é que eu fiz aqui? Apenas separei um único radical em duas partes, para resolver separadamente. Tranquilo? Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai aprender
algumas operações com a radiciação. A gente vai aprender de início a adição e a subtração com radicais, certo? Como é que isso funciona? Vamos lá. A adição e subtração de radicais é realizada quando os radicais são semelhantes, ou seja, quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Como assim, professor? Vamos lá para os exemplos? Na letra A, eu tenho aqui 8 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 menos 6 raiz de 5. O que é que o meu slide falou aqui? Que para adicionar ou subtrair radicais, eles têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Caso isso não aconteça, esquece, beleza? Se não acontecer, o que é que eu faço? Resolve cada um separadamente e depois junta os seus valores, beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui na letra A, observe que o índice é o mesmo, não é isso? Quem é o índice aqui, pessoal? O índice é o número 2, não é isso? Quando aparece o número 2, então, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Então a parte do índice está ok. O que está faltando a gente conferir ainda? Se o radicando também é igual, não é isso? Quem é o radicando aqui? É o número 5. Quem é aqui? Número 5. E aqui também é o número 5. Olha que legal. Então, essa letra A, todos os três radicais satisfazem a condição que essa propriedade nos dá, que tem que ser o mesmo índice e o mesmo radicando. Então ficou fácil. Só a gente operar com os números de fora e repetir o meu radical. Tranquilo? Então vamos lá. 8 mais 3, 11. 11 menos 6, 5. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Somei os números de fora, certo? Outra coisa importante, quando não aparecer número do lado do radical, a gente vai contar como se fosse o número 1. Tranquilo? Então, 8 mais 3, 11, menos 6, resulta em 5. E repetir o meu radical, que é a raiz de 5, que tem índice 2 e radicando 5. Tranquilo? Na minha letra B, eu tenho aqui 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. Vamos para os nossos critérios. Tem que ter mesmo índice e mesmo radicando. Vamos ver se isso acontece. 3, quem é o índice aqui? É o 2. Tranquilo. Quem é o índice aqui? É o 2. Também tranquilo. Então, esses dois aqui podem ser operados, porque eles têm mesmo índice e mesmo radicando. Porque tanto aqui é 2, quanto aqui também é 2 o radicando. Agora vamos para o nosso terceiro número. O índice também é 2. Tranquilo. Mas o radicando é igual aos outros? Não, o radicando aqui é 3. Então, e se é diferente, eu não posso operar ele com os demais, certo? Então eu vou operar apenas 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. E o 2 raiz quadrada de 3, professor? Eu vou deixar ele no cantinho dele, tá bom? Porque ele não obedece às condições, que tem que ser mesmo índice e mesmo radicando. A gente percebe que o índice é igual, porém o radicando é o número 3, que é diferente de 2, certo? Então operando aqui, 3 mais... Falei para vocês anteriormente, quando não aparece número, é que número 1, isso mesmo. Então, 3 mais 1 resulta em 4 e repito o meu radical, que é a raiz quadrada de 2. E o que acontece com o meu terceiro número, professor? Como ele não tem o mesmo radicando, ele infelizmente não vai poder ser operado junto com o outro, certo? Então, só vou repetir ele aqui do meu lado. Mais 2 raiz de 3. Então, essa vai ser a minha resposta final. Por que eu não posso mais operar? Porque eu observo que ele tem o mesmo índice, que é o número 2, não é isso? Porém, o radicando é diferente. O de um é o número 2 e o do outro é o número 3. Então, se não tem o mesmo radicando, eu não posso operar, nem somar, nem subtrair, certo? Aqui, um cuidado para vocês terem, certo? Na hora da resolução, não confundam, não façam isso, somar raiz de 2 mais raiz de 3, achar que é raiz de 5. Não é, isso é diferente, pessoal. Por quê? Porque eu aprendi nessa minha aula que para somar ou subtrair radicais, eles têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. A gente observa aqui que o índice é igual. O índice dos dois é o quê? É o número 2, não é isso? Porém, o radicando, quem está do lado de dentro? Em um é o número 2 e no outro é o número 3. Eu posso operar assim? Não posso, certo? Assim como no nosso segundo exemplo. Tem o mesmo índice, que é o número 2 também, quando não aparece o número 2. Já falei isso desde a primeira aula para vocês, certo? Porém, meu radicando de um é o número 5 e do outro é o número 3. O que me possibilita de operar uma continha de soma ou de subtração, certo? Então não confunda isso aqui, tem que ter bastante cuidado com isso. Para somar ou subtrair, tem que obedecer o quê?
ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso. Vamos agora adiante. Agora, pessoal, vamos aprender como multiplicar e dividir radicais. O que é que esse conteúdo nos diz? Que a multiplicação e divisão de radicais é realizada quando os radicais tiverem o mesmo índice, certo? A gente já aprendeu isso lá. O mesmo índice é o quê? É o mesmo número de cima lá do meu radical. Neste caso, basta multiplicarmos os radicandos conservando o índice. Então a gente vai multiplicar ou dividir e conserva o índice, bem tranquilo. Vamos para os exemplos. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 5. O que a gente aprendeu aqui, pessoal? Que para multiplicar ou dividir, o que tem que acontecer? Basta ter o mesmo índice. Quem é o índice aqui? É o número 2. Quem é o índice aqui? É o número 2. Então, está tudo nos conformes. Está tudo dentro do que eu posso realmente fazer. Se tiver o mesmo índice, eu vou repetir o meu radical e vou multiplicar os meus radicantes. Quem são os meus radicantes? É o número 10 e o número 5. Então, vamos lá. Repeti o meu radical, certo? E multipliquei. 10 vezes 5. Então, tudo isso aqui é igual a raiz quadrada de 50. Na minha letra B, eu tenho um exemplo de divisão. Na divisão é a mesma coisa. Basta ter o mesmo índice para a gente poder dividir, certo? Então, vamos observar se tem realmente o mesmo índice. No primeiro é raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 5. Quem é o índice dos dois? É o número 3. Então, isso me fala o quê? Que eu posso, de fato, fazer essa divisão. Então, eu vou repetir o meu radical, raiz cúbica, e agora eu vou fazer o quê? A minha divisão. 10 dividido por 5. Bem tranquilo. Então, a minha resposta final vai ser o quê? Raiz cúbica de 2, porque 10 dividido por 5 resulta no número 2. Bem tranquilo, pessoal. Vamos lá. Agora, eu trouxe aqui alguns exercícios para que a gente pratique o que foi dito nessa aula, tá bom? Vamos agora para a parte da resolução. De início, eu trouxe continhas de soma e subtração de radicais e, posteriormente, trouxe também continhas de multiplicação e divisão de radicais. Vamos agora para a nossa resolução, para que todo mundo tire a ajuda de vocês, pausem o vídeo sempre que quiser pausar, para dar uma observada melhor na imagem, certo? Então, depois da resolução, eu tenho certeza que todo mundo vai estar muito consciente do nosso conteúdo, certo? Vamos lá. Vamos dar início agora à resolução dos nossos exercícios, certo? O exercício, pessoal, consiste em praticar as propriedades que a gente aprendeu na aula de hoje, tá bom? O primeiro deles traz o seguinte: a soma de dois radicais, que é a raiz de 25 mais a raiz de 16. A gente tem que lembrar que para somar ou subtrair qualquer radical, ele tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Nesse caso aqui, ele tem o mesmo índice, 2 e 2, porém os radicandos são diferentes. E agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Uma coisa, pessoal, eu falei para vocês na aula que se eu não tiver o mesmo índice e o mesmo radical, eu posso muito bem resolver cada radical e depois só somar os seus valores, somar ou subtrair, dependendo do que tiver na nossa conta, certo? Como aqui eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5 e eu sei também que a raiz quadrada de 16 é 4, ficou fácil, né? Porque eu já sei o valor disso e já sei o valor disso. Então eu posso tirar de dentro do radical, resolvendo isso aqui, e agora só somar. 5 mais 4, 9. Então, sempre que tiver na questão a soma ou subtração de radicais e eles não tiverem mesmo índice radicando, eu posso tentar resolver cada um e depois só operar com os seus resultados. Tranquilo? Na minha segunda questão, tem a raiz de 64 menos a raiz quadrada de 36. O mesmo caso da nossa primeira questão. Eu tenho o mesmo índice, que é o número 2, porém os radicantes são diferentes. O que é que eu posso fazer? Eu posso tentar resolver cada um e depois operar os seus resultados, certo? Eu já aprendi que a raiz quadrada de 64 é o número 8, porque eu sei que 8 ao quadrado resulta em 64. E eu também aprendi que a de 36 é o número 6, porque 6 ao quadrado resulta em 36. Agora ficou fácil. 8 menos 6 resulta em 2. Não é fácil, pessoal? Agora vamos para o nosso terceiro exemplo aqui. 4
raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Vamos lá então, né? Vamos observar se tem mesmo índice e mesmo radicando. Caso tenha, eu posso somar ou subtrair. Nesse caso, somar. Quem é o índice daqui? É o 2. Então, beleza, o índice está igual. E o radicando é igual? É igual também, pessoal. O radicando dos dois números é o número 2. Tá bom? Então, agora eu sei que eu posso somar esses radicais aqui. Eu falei para vocês que quando não aparece esse número aqui, é o número 1. Então, eu posso somar 4 mais quem está aqui é o 1. 4 mais 1 resulta em 5, certo? E eu vou apenas repetir o meu radical, que é a raiz quadrada de 2. Tranquilo? Tranquilo, né? Nosso quarto e último exemplo, eu trouxe 8 raiz cúbica de 6 menos 5 raiz cúbica de 6. Observem aí, pessoal. Novamente, para somar ou subtrair radicais, tem que ter mesmo índice e mesmo radicando. Índice e radicando tem que ser igual, certo? Caso não aconteça, eu tenho que tentar resolver o meu radicando, encontrar a sua raiz, certo? Mas primeiramente vamos observar se tem mesmo índice e mesmo radicando, porque caso tenha, já facilita muito para a gente. Então vamos lá. Nesse primeiro número aqui, o meu índice é 3. No meu segundo número, o índice também é 3. Quem é um radicando aqui? É o número 6. E aqui também é o número 6. Então, massa, posso subtrair e repetir o meu radical. Tranquilo. 8 menos 5 resulta em 3. Como é tudo igual aqui, eu posso apenas repetir. Índice 3, radicando 6. Não é tranquilo, pessoal? Então, finalizamos aqui a parte de propriedade de soma e adição. Vamos agora resolver os nossos exemplos de multiplicação e divisão com radicais, certo? Na multiplicação, na letra A, tem raiz de 5 vezes raiz de 2. Como é que eu resolvo multiplicação e divisão de radicais? Basta que os radicais tenham o mesmo índice. Caso isso aconteça, repito ele e multiplico os radicantes, não é isso? Então, quem é o índice aqui? É o número 2. Quem é aqui? Também é o número 2. Então, eu vou repetir esse radical com o índice 2 e vou multiplicar os meus radicandos. 5 vezes 2, 10. Morreu a letra A. Letra B. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8. Vou observar quem? Os índices. Quem é o índice aqui? 4. Quem é o índice aqui? 4. Então, show. Repito, raiz quarta de quem? 2 vezes 8, que eu tenho que multiplicar os meus radicandos, 16. Morreu também. Agora, vamos para a parte de divisão de radicais. Na letra A, trouxe a seguinte questão. Raiz quadrada de 12 dividido pela raiz quadrada de 3. Só pela leitura, a gente já observa o quê? Que o índice dos dois é o número 2. Então, se eles têm o mesmo índice, eu apenas vou repetir esse radical com o índice 2 e vou dividir os meus radicandos. 12 dividido por 3 resulta em 4. Muito fácil. Letra B. Aliás, para ficar mais bonito ainda aqui, ó, eu já sei, porque eu estou manjando nesse conteúdo, que a raiz quadrada de 4 é o 2. Então, para ficar mais bonitinho ainda, eu posso fazer isso se eu quiser, certo? Para deixar a conta bem justa. Na letra B, eu tenho aqui a divisão de raiz quadrada de 49 dividido pela raiz quadrada de 25, pessoal. Vamos lá. Tem o mesmo índice? Tem. O índice dos dois é o número 2, certo? Porém, a gente percebe aqui que se a gente for dividir 49 por 25, não vai dar uma divisão positiva. Isso é problema para mim? Não é. Pode dar um número decimal, sem problema algum.
Só que eu estou observando aqui os números, eu estou percebendo que eu sei qual é a raiz quadrada de 49 e sei também o valor dessa raiz aqui. Para ficar mais fácil, quanto é a raiz quadrada de 49? O número que multiplicado ao quadrado, elevado ao quadrado, perdão, resulta em 49. Eu sei que é o 7. Então o resultado disso aqui é 7. Então vai ser 7 dividido por... Quem é a de 25? É o 5, porque eu sei que 5 elevado ao quadrado resulta em 25. Então, a resposta final aqui pode ser 7 sobre 5, essa fração. Se eu quiser dividir em número decimal, melhor ainda, certo? Tá ok, da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês hoje. Eu vou mandar mais questões no formulário de vocês, para que vocês pratiquem, que vocês... quanto mais vocês praticam, mais vocês vão ficar por dentro do conteúdo, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer a correção de todas as questões para que todo mundo fique a par do nosso conteúdo. Valeu, pessoal! Finalizamos aqui a resolução dos nossos exercícios, certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, você tem a propriedade de voltar ao vídeo quantas vezes você quiser, pausar, reanalisar tudo que você ficou com dúvida, tá bom? Espero que todo mundo tenha compreendido. Tentem praticar o máximo possível, resolver questões em casa, tá bom? Para que isso ajude na fixação do conhecimento para vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço.